Muito bem, gente. Estamos aqui para trocar ideias sobre mais alguns filmes. E hoje eu decidi trazer aqui para a gente bater um papo os filmes do David Lynch. Filmes e também trabalhos para TV, né? Porque falando de um artista como o David Lynch, cinema, TV, cara, não tem muita diferença, assim, nos dois formatos. É um cara extraordinário ali, expressando ideias fantásticas. Achei válido trazer tudo aqui num bolo só. Para quem não conhece os filmes do David Lynch, é um cineasta que tem uma pegada muito surrealista, então é difícil descrever resumidamente os filmes dele, né? E isso vai complicar um pouco aqui pra mim, porque porque eu não vou conseguir dar muitos detalhes no sentido mais objetivo, né? E é algo que até o próprio David Lynch também não gosta muito de fazer, né? Porque se tratando de filmes surrealistas, ele leva muito em consideração a subjetividade, né? Então a gente parte do princípio que cada um vai entender de um jeito. E eu acho que eu vou até além. Cada um vai entender de um jeito a cada vez que assistir. Então, infinitas serão as reações, tanto quanto infinitos serão os momentos em que cada pessoa puder assistir um filme dele, né? E a exemplo até do próprio Godard, né, que foi o cineasta que eu falei no vídeo anterior, o David Lynch também me influenciou de uma maneira que extrapola o cinema. E aqui, principalmente falando de meditação transcendental, que ele é um dos embaixadores globais aí dessa técnica, né, que é uma técnica de meditação védica trazida para o ocidente pelo Maharishi Mahesh Yogi. Sempre que alguém vai entrevistar o David Lynch perguntando algo sobre os filmes dele, ele sempre vai falar da meditação, não dos filmes. Isso eu acho incrível. Então vamos lá. A gente começa com o primeiro filme do David Lynch, que é o Eraserhead. Já no primeiro filme temos o exemplo mais completo assim do que é um filme do David Lynch, né? É um filme que tem do início ao fim um ambiente de sonho, ou aqui mais para pesadelo, né? Eu gosto muito dos filmes do David Lynch porque para mim eles têm o equilíbrio perfeito entre, sabe, quando você está sonhando que é uma realidade parecida com essa aqui do dia a dia, só que tem detalhes que são surreais. Mas não é algo tão bizarro que logo de cara você sabe que você está sonhando. É uma realidade, mas assim, que contém um clima, um climão de sonho, né? Que vai ali te inquietando, né? Tipo assim, parece que tudo tá normal, mas assim, tem alguma coisa aqui que não faz sentido. E para mim, e é assim que eu vejo os filmes dele. Então aqui no Eraserhead, por exemplo, a primeira parte do filme é justamente esse tipo de atmosfera para mim. É uma atmosfera que tem alguém ali tentando viver sua rotina, só que começam a acontecer coisas que parecem muito bizarras, cara. Pra mim aqui, Eraserhead já é uma paulada, já é um baita filme, e pra mim, nível A, com certeza. Depois a gente vai aqui pro Elephant Man, o Homem-Elefante. Esse filme talvez não tenha tanto delírio onírico, né? Não seja tão delirante em termos de sonhos, assim. É um enredo mais linear, se a gente comparar com a maioria dos outros filmes dele, né? Ele traz cenas ali bastante louváveis, né? Bastante emocionantes e bastante humanas. Faz esse filme aqui um baita filme também dentro da filmografia dele, né? Então eu colocaria o Homem-Elefante no nível B. A seguir, a gente tem um dos mais cultuados, o David Lynch, que é o Blue Velvet, Veludo Azul. Esse aqui também é aquele baita exemplo de equilíbrio que eu comentei, né? Da gente ter circunstâncias que parecem aqui o dia a dia, parece que tá tudo ok, só que vão aparecendo determinados símbolos ali, né, na cena,
determinadas situações, determinadas pessoas, determinadas coisas que o negócio fica muito surreal, cara. Aquele design de som bem meticuloso, né? Aquela atmosfera de música muito importante também nos filmes dele. Toda essa construção de clima através de som e imagem, né? Som e movimento. Colocaria ele também aqui do lado do Eraserhead. A maioria das cenas desse filme, sinceramente, são inesquecíveis, assim. Seja pelo surrealismo das coisas, que o negócio é tão bizarro que a gente não sabe se ri ou se espanta, né? Seguindo aqui, a gente tem o Wild at Heart, Coração Selvagem em português. Sim, com o Nicolas Cage. E é um filme muito massa, cara. Muito gostoso de assistir. Tem um clima um pouco menos suspense, né? Menos aquele climão que é, por exemplo, o Blue Velvet, ou até mais ainda o Eraserhead, né? Aqui é um clima um pouco mais ameno, só que é tão delirante quanto, assim, né? Onde a gente tem um cara que é fascinado pelo Elvis, uma menina fascinada pelo Mágico de Oz, então a gente tem a todo momento essa mistura bizarra desse casal bizarro. É uma história de amor à la David Lynch. Acho que isso resumiria bem. Também colocaria aqui no nível B, ao lado do The Elephant Man. Logo após, a gente tem a série de TV Twin Peaks. Talvez é um dos trabalhos mais populares do David Lynch, né? Porque pelo menos é uma série que ficou bastante popular ali, pelo menos nesse circuito um pouco mais underground da televisão. Por que eu quis trazer a série também, né? Não só os filmes? Porque a gente ainda tá no universo do David Lynch, cara. A gente ainda tá resolvendo mistérios, resolvendo crimes, se deparando com situações muito surreais, com um surrealismo em cada esquina. Também gira em torno ali de um crime mal resolvido nessa cidade pequena, de todo mundo se conhece e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que a gente vai juntando as peças desse crime, a gente vai entrando num mato que é um caminho sem volta, né? A gente vai descobrindo coisas ali que são difíceis de superar. E o que eu mais gosto da série é a pegada cômica que ela tem. A gente traz uma atmosfera gostosa de assistir, sabe? De você pegar, colocar na televisão e ficar assistindo um episódio atrás do outro, porque é gostoso de ver. Eu colocaria aqui também no nível B. E ainda nesse universo do Twin Peaks, a gente tem um filme que é o Twin Peaks Fire Walk With Me. O filme ele narra acontecimentos que são bem logo antes da série começar. O filme termina meio que ali onde a série lá vai começar. O filme foi lançado depois, né? Então o filme serve também para a gente juntar algumas peças desse mistério que envolve aí toda essa trama do assassinato aí da Laura Palmer. E para mim o filme é filme do David Lynch, marca registrada. Não deixa nada a desejar, não é só para encher linguiça da série. É um baita filme do David Lynch. Mesmo quem não assistiu a série, na verdade eu assisti esse filme antes de assistir a série, né? Eu não senti que prejudicou nem o entendimento entre aspas, né? Quando a gente fala de David Lynch, entender alguma coisa é algo muito sensível de falar, né? Mas eu acho que não prejudicou a minha experiência nem com o filme e nem com a série depois. Então, para mim, esse filme aqui é nível A. Na sequência, a gente tem o lendário filme do David Lynch, Lost Highway, Estrada Perdida. Aqui a gente já entrou num ambiente sagrado para mim. É um dos filmes mais fodas do mundo para mim. Foda, foda, foda. Um climão de pesadelo, novamente aqui, não tem pipoca, é climão de pesadelo. É um dos filmes mais com um ambiente mais sofisticado assim do David Lynch, falando mesmo de ali cenário, né?
Eu sempre gostei muito de como é a arquitetura, né? De como é até o design ali de interior dos filmes do David Lynch, e aqui pra mim é o maior exemplo disso. Inclusive a decoração aqui da minha casa tem muita inspiração na decoração desse filme. O enredo é um dos mais complexos de toda a filmografia do David Lynch e provavelmente de qualquer filme que tenha por aí. A trilha sonora, ela oscila entre esse jazz que eu comentei, que é mais refinado, e até Tom Jobim tem na parada, com Rammstein, Nine Inch Nails. Então, assim, vai do refinado ao pesadíssimo. Então, já sabe onde esse filme vai parar aqui, né? Com certeza vai parar lá no S de melhores de todos os tempos para mim. Após o brabíssimo Lost Highway, a gente tem um cara um pouco mais suave aqui, que é o The Straight Story, que é uma história real. E inclusive esse nome, Uma História Real, não sei se é coincidência ou não, mas entrega um pouco onde esse filme se coloca dentro da filmografia do David Lynch, né? Porque esse é o filme que tem menos caráter surrealista. É o filme mais real dele. Então talvez esse nome, Uma História Real, remeta a isso, ou talvez foi só coincidência mesmo. Mas o fato é que mesmo sem aquele surrealismo clássico do David Lynch, ele faz um baita filme. E mesmo sem o surrealismo, você olha para as cenas, você sabe que é o David Lynch que está dirigindo. Também é um filme muito tocante, ali, muito emocionante, muito caloroso, muito acolhedor, muito cativante. E assim, é um filme lindo, lindo, lindo de morrer. É um senhorzinho que atravessa os Estados Unidos nesse tratorzinho aí do pôster. A gente vai acompanhando ele ali nesse trajeto. Muito, muito lindo. E eu colocaria ele seguramente do lado aqui do Twin Peaks Fire Walk With Me, no nível A. Passada a calmaria do Straight Story, a gente volta com modo turbo, com força total, porque a gente vai falar agora de Mulholland Drive. Esse, pra mim, tá no top 3 de todos os tempos. De todos os filmes que eu gosto dessa vida, esse tá no top 3. Top 3 não, né? Top 2, inclusive. Foi o primeiro filme que eu vi do David Lynch. E assim, o tipo de filme que eu precisei de uns dias, assim, sabe? Porque o negócio foi tão intenso, foi tão assim inesperado a experiência, né? Que não tinha como superar, cara. Não tinha como absorver tudo o que aconteceu ali na tela, na minha frente. Não consigo enfatizar o tanto que esse filme é foda pra mim, o tanto que eu amo esse filme. Provavelmente é um dos filmes do David Lynch que vai te deixar mais na confusão ali, que vai te deixar mais tipo, cara, o que aconteceu aqui? Tipo, quem é essa pessoa que eu achei que era e não é mais? Mas o fato é que esse filme pertence, obviamente, ali no nível S. E se tivesse um S ele estaria no S. E se tivesse um triple S, esse filme estaria no triple S pra mim. Porque é difícil superar a experiência de assistir esse filme. E para mandar um combo lendário, em seguida a gente tem Inland Empire, Império dos Sonhos. Se Mulholland Drive já é uma baita paulada, pô, esse aqui então a gente tem no Inland Empire o David Lynch arregaçando, fazendo um dos trabalhos mais radicais que ele já fez, climão de pesadelo, música tensa, atuações assim de dar medo, situações de dar medo, muito medo, por 3 horas. Isso aqui pra mim também é auge do auge do auge da genialidade dele enquanto diretor de cinema. E assim como Lost Highway e Mulholland Drive tem a questão de identidade, tem a questão de confusões de realidades diferentes ali, ora sonho, ora pesadelo, ora realidade, só que sinceramente nem o espectador nem a
Laura Dern consegue se achar muito bem ali onde que a gente está no momento. Para mim, é um dos melhores filmes que o David Lynch já fez também. Então, obviamente, ele fecha a trinca de ouro aqui do nível S. E não acabamos por aqui, que apesar desse ser o último filme do David Lynch, ele retornou com uma... Difícil falar continuação, porque eu acho que não é uma continuação, mas é uma série que se ambienta no mesmo universo de Twin Peaks, que é o Twin Peaks The Return. Ano passado eu fiz uma lista, essas listas de top 10. No meu top 10 de filmes que eu assisti ano passado, tinham 2 episódios do Twin Peaks The Return. Os episódios são filmes do David Lynch para mim. Eu poderia colocar eles separadamente aqui, ó, e movê-los lá para o nível S também, que eles por si só demonstram o baita gênio que é o David Lynch. Eu digo mais, para mim Twin Peaks The Return amassa facilmente as temporadas originais lá do Twin Peaks na década de 90, mas assim, maceta de um nível para deixar atordoado, assim. A gente está falando aqui da atuação do Kyle MacLachlan. Para mim é a melhor atuação que a gente já viu o David Lynch dirigindo. Mas assim, de longe, uma série que ainda continuou carregando aquela pegada cômica lá do Twin Peaks original e os momentos de surrealismo delirantes mesmo, então assim, cara, nível Inland Empire, nível Lost Highway. Digo isso porque eu acho que a série lá original dos anos 90 ela é um pouco menos radical. Talvez até porque a televisão naquela época era um ambiente diferente para se criar. Então aqui a gente tem o David Lynch com total controle da criação, total independência criativa, e isso é muito importante. Meu Deus, para quem curte esse lado radical do David Lynch, principalmente vindo aqui desses últimos filmes aí do Mulholland Drive e do Inland Empire, é um prato cheíssimo, assim. Então, quem tinha receio de tipo, pô, ele vai resgatar uma série dos anos 90, será que não vai melar o negócio e tal? Cara, pra mim, inclusive, o pessoal tinha que esquecer os anos 90 e ver isso aqui, ó. Se você não viu o Twin Peaks original, não se deu o trabalho. Veja direto isso aqui, porque pra mim isso aqui é aqui que tá o ouro. É aqui que tá a genialidade, é aqui que tá um negócio foda. Falando dos episódios, pra mim os mais memoráveis são a parte 8, né, o episódio 8, que coloca ali do lado do Inland Empire e os dois dão a mão e vão, porque é tão radical e tão foda do caralho quanto. E o episódio 18, que é o último, né, o finale, que pra mim também dá a mão ali com o Mulholland Drive, e esses dois também vão ali no Olimpo da arte de todos os tempos. Pra mim é isso que a gente está falando aqui. O David Lynch, ele tem que sentar ali junto com os outros deuses do cinema, né? Porque esses trabalhos aqui, principalmente os últimos, pra mim não deixam dúvidas de que ele é um dos maiores de todos os tempos. Isso aqui vai pro S com folga, seguramente. Um S maiúsculo ainda. Então passamos aí pela filmografia, tanto para o cinema quanto para a TV, do David Lynch. Como eu já disse aí milhares de vezes, é um dos diretores que eu mais gosto. É um dos diretores que também me influenciou muita coisa além do cinema, né? A meditação transcendental e a decoração aqui da minha casa são alguns desses exemplos. E eu vou além, viu? Antes até de encerrar o vídeo aqui, eu vou trazer mais um item, o acervo do David Lynch, né, do repertório dele, que é o Thought Gang, que é um álbum que ele lançou com o Angelo Badalamenti, né, que é o compositor aí da trilha sonora da maioria dos filmes dele. Puta que pariu, cara. Pra mim é um dos meus álbuns favoritos da vida. É um
jazz experimental muito, cara, não sei nem, eu não vou nem tentar descrever aqui. Vão lá e ouçam, mas assim, é um dos meus álbuns favoritos da vida. Inclusive eu tô pensando até em tatuar essa capa aí em algum momento. Eu amo do jeito que eu amo esses filmes também. Então, para fechar aqui o vídeo do David Lynch, coloco mais esse item bônus aqui na nossa linha ali de trabalhos nível S, que também é nível S para mim. E é isso, gente. Fechamos aqui os trabalhos do David Lynch. Se você gosta, se você não gosta, se nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido, assistiu e detestou, assistiu e não entendeu nada, assistiu e amou, comenta aí com a gente, porque, como eu sempre digo, né, o mais legal disso tudo aqui é justamente compartilhar, né, compartilhar as ideias, compartilhar ali perspectivas. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Agradeço novamente aí a atenção e até a próxima.